Olá, alunos! Vamos agora para a nossa 42ª aula. Parabéns para vocês que já estão aí se organizando com os materiais, né? Lápis, caneta, caderno, borracha, né? E vamos dar sequência, né, neste momento crítico que vivenciamos aí nesse momento de pandemia, né, que atinge a todos nós, né? Vamos fazer a educação à distância da forma como nos é possível fazer, né? Então, lembrando que os alunos que têm acesso ao Google Classroom não se esqueçam de clicar lá no link para validar a presença de vocês, certo? E os demais alunos que verifiquem com as equipes pedagógicas e diretivas das escolas de vocês o melhor dia, o horário para vocês irem buscar as atividades e fazer as atividades em casa. Então, não fiquem sem fazer as atividades, certo? Depois retornem essas atividades para que a escola possa direcioná-las aos professores e os professores farão as correções, né, e lançarão as notas de vocês, ok? Então vamos seguindo em frente, né? Hoje a gente vai trazer aqui como gênero discursivo literário os contos africanos. Nós já havíamos trabalhado contos, as características dos contos, né, mas ainda não tínhamos contemplado a cultura afro-brasileira. E nesse momento a gente traz aqui para vocês algumas características, algumas contribuições dessa cultura, né, da cultura africana para a nossa cultura brasileira, ok? E também com relação aos aspectos linguísticos, nós analisaremos o uso dos pronomes oblíquos átonos e tônicos como elementos de coesão referencial, certo? Na aula passada a gente já tinha trabalhado, né, os pronomes como elementos de coesão referencial e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Também havíamos trabalhado as características do relato pessoal, né? Então, vimos que os relatos pessoais são geralmente narrados em primeira pessoa, né? O autor de um relato pessoal, ele traz a sua subjetividade, né? Ou seja, ele traz a sua opinião, os seus pensamentos, as suas impressões sensoriais, né? Tudo o que ele sente e pensa a respeito do assunto que ele está relatando, que ele está narrando, né? Então, o narrador em primeira pessoa, no relato pessoal, né? Também vimos que tem vários tipos de relato, né? Podemos ter boletim de ocorrência, diário, né? Biografia, autobiografia, né? Então, se você perdeu as aulas anteriores, dê uma revisada, né? Que foram 2 aulas anteriores aí trabalhando as características do relato pessoal. E nessa aula a gente vai então para os contos africanos. Quais são as características desses contos? Observem lá. Então, marcante presença do imaginário, do sobrenatural e dos elementos míticos, né? Então a gente vai ter aí, via de regra, nesses contos africanos, a presença do imaginário, né, das tradições, dos ancestrais, né? Lembrando que as tradições africanas geralmente, via de regra, eram passadas por meio da oralidade, né? Então o avô ensinava para o pai, que ensinava para o filho, que ensinava para o neto os valores, né, as tradições culturais, tudo o que eles acreditavam, seus princípios de vida, né? Então isso mexe bastante com o imaginário. E é esse imaginário que a gente vai ver também presente nos contos africanos, né? A presença do sobrenatural também, né, a gente vai ver que, via de regra, sempre surgem ali elementos sobrenaturais que transcendem ali o plano do concreto, do real, né? Que aí a gente tem que abrir aí um campo ficcional na nossa mente para tentar vivenciar ali as mesmas experiências vivenciadas pelos personagens, né? Elementos míticos, né, dos mitos. Então, os contos constituem via de acesso ao inconsciente de um povo, a história sagrada dos povos, né? Aquilo que é sagrado, que é muito importante para eles. Todos dependem da boca. Então, vamos analisar aqui um conto, né, africano. Certo dia, a boca, com ar vaidoso, perguntou: embora o corpo seja um só, qual é o órgão mais importante? Os olhos responderam: o órgão mais importante somos nós. Observamos o que se passa e vemos as coisas. Somos nós, porque ouvimos, disseram os ouvidos. Estão enganados. Nós é que somos mais importantes porque agarramos as coisas, disseram as mãos. Mas o coração também tomou a palavra. Então, e eu? Eu é que sou o importante. Faço funcionar todo o corpo. E eu trago em mim os alimentos, interveio a barriga.
Olha, importante é aguentar todo o corpo como nós, as pernas, fazemos. Estavam nisto quando a mulher trouxe a massa, chamando-os para comer. Então os olhos viram a massa, o coração emocionou-se, a barriga esperou ficar farta, os ouvidos escutavam, as mãos podiam tirar bocados, as pernas andaram. Mas a boca recusou comer e continuou a recusar. Por isso, todos os outros órgãos começaram a ficar sem forças. Então a boca voltou a perguntar: afinal, qual é o órgão mais importante no corpo? És tu, boca, responderam todos em coro. Tu és o nosso rei. Eu conto, tu contas, ele conta, histórias africanas, né? Organização de Aldônio Gomes, né? Tem aqui a referência de onde foi extraído esse conto. Né? Então a gente tem aqui um fragmento aqui, né, um conto narrativo, um fragmento de uma coletânea de outros contos que estão presentes nessas referências, né, e que é bem interessante para a gente perceber, né, a importância aí da colaboração, né, da colaboração de uma equipe, né, que nesse caso, vamos dizer assim, a equipe se refere às funções vitais aí do nosso organismo, né. Então eles adquiriram vida, então a gente tem aqui um texto carregado de personificação, né, porque objetos, né, partes do corpo aqui que teoricamente, né, não teriam vida, né, começaram a conversar entre eles. Né? Então isso entra num plano mítico, né? Não tem como a boca conversar com os ouvidos conversarem com as pernas e etc. Mas num plano fictício, né, aí a gente tem essa possibilidade, certo? Vamos fazer aqui um testezinho. Questão 1. O que desencadeou o diálogo entre as partes do corpo? Primeira afirmativa, a vaidade da boca ao questionar qual seria o órgão mais importante? Segunda alternativa, os olhos, ao argumentar que sem eles ninguém vê o alimento. Um tempo para responder.
Então, quem marcou a primeira proposta, né, acertou a vaidade da boca ao questionar qual seria o órgão mais importante. Questão 2. Qual é a moral da história? Que ensinamento ela nos passa? Né? Então, vocês vão aí tentar pensar, né, que moral existe aí? Né? Existe aí um ensinamento de tradição africana sendo repassado nesse diálogo entre os órgãos do nosso organismo. Né? Então, qual foi a intencionalidade da pessoa que escreveu, do autor que escreveu esse conto? Né? O que ele queria nos ensinar? Certo? Vamos dar uma pensada para responder aí a questão 2. E já aproveitem, vamos fazer aqui a 3, a 4 e a 5, né? Na 3, eu estou pedindo aqui na 3 para vocês citarem 2 exemplos da fala direta dos personagens, do discurso direto. Né? Lembrem-se que os elementos do discurso direto são marcados por pontuações específicas, né? Podem ser utilizadas as aspas, mas também pode ser utilizado 2 pontos, parágrafo, travessão, para indicar a fala direta dos personagens. Então, vocês vão localizar aí 2 exemplos no texto, certo? Na questão 4, para vocês citarem um exemplo da fala do narrador. E na questão 5, um exemplo de personificação. Então, personificação, lembre-se que é quando objetos inanimados, que aparentemente não têm vida, adquirem vida como se fossem pessoas. Por isso que é personificação. Tá fácil de localizar exemplos aí, né, nesses fragmentos aí desse conto, ok? Então, um tempo significativo aí para vocês responderem a essas questões.
Então, galera, olha lá, quem mais ou menos, né, escolheu esses fragmentos aqui para compor a resposta de vocês, acertou, né? Não necessariamente esses fragmentos, vocês podem ter escolhido outros, né? Então, é uma resposta aproximada aqui, né, para vocês verem como ficaria a resposta das questões. Então, para a segunda questão, qual a moral da história? Então, a moral da história é que todos nós somos importantes e, para viver, temos de aprender a colaborar uns com os outros, né? Então, não dá para a boca se achar mais importante que os demais órgãos, certo? Todos precisam estar trabalhando conjuntamente, né, para que a pessoa se mantenha saudável. Na questão 3, para vocês citarem um exemplo de discurso direto, né, que é a fala direta dos personagens, o conto recheado delas, né? Então, eu trouxe aqui, só para ilustrar, 2 exemplos. Então, vem lá parágrafo, travessão, e eu ainda coloquei entre aspas, né, para marcar a citação direta aqui, da fala do personagem. Então, nós é que somos mais importantes porque agarramos as coisas. E, embora o corpo seja um só, qual é o órgão mais importante? Né? Tem aqui esses exemplos da fala direta dos personagens, certo? E na questão 4, era para vocês ilustrar um exemplo ali que trouxesse a voz do narrador. Então, certo dia, a boca com ar vaidoso perguntou. Então, né, normalmente o narrador ele anuncia para o leitor como os fatos, como a sucessão dos fatos vão acontecendo no enredo da história, né? Então, ele faz o anúncio, ele situa o leitor no contexto da história, né, para daí trazer a fala dos personagens, né, e a sequência de ações que compõem o enredo, né? Então, esse é um dos exemplos da fala do narrador, certo? Percebam que também esse é um narrador aqui em terceira pessoa, né? Só por essa frase, certo dia, a boca, com ar vaidoso, perguntou. Então, a boca se refere a ela, e esse ela é a terceira pessoa do singular. Então, se perguntasse qual é o narrador aqui nesta frase, já ficaria claro que é um narrador em terceira pessoa, né? Não é um narrador em primeira pessoa que narra o que aconteceu com ele. Então, esse narrador não é o protagonista da ação, da história, né? Porque ele não vivenciou esses fatos. A gente tem um narrador em terceira pessoa, é o que aconteceu com ela, nesse caso aqui, a boca, né? E depois os demais órgãos dialogando entre eles, certo? E na questão 5, acertou ali quem deu como exemplo de personificação. Então, a boca voltou a perguntar, né? A gente tem vários exemplos, né? Aqui, a gente tem um exemplo da boca como se ela estivesse conversando com os órgãos do corpo humano, né? Então, ali, por isso que acaba sendo um exemplo de personificação nesse sentido, né? Por estar dentro desse contexto, certo? Não é a pessoa que é dona da boca perguntando para alguém, né? Mas é ela ali conversando com os demais órgãos, ok? Agora vamos ler mais um conto africano. Olha lá o título, pessoal. Coração sozinho. O leão e a leoa tiveram 3 filhos. Um deu a si próprio o nome de Coração sozinho. O outro escolheu o de coração com a mãe. E o terceiro o de coração com o pai. Coração sozinho encontrou um porco e apanhou-o. Mas não havia quem o ajudasse porque o seu nome era Coração sozinho. Coração com a mãe encontrou um porco, apanhou-o e sua mãe veio logo para o ajudar a matar o animal. Comeram-no ambos. Coração com o pai apanhou também um porco. O pai veio logo para o ajudar. Mataram o porco e comeram-no os 2. Coração sozinho encontrou outro porco. Apanhou-o, mas não o conseguia matar. Ninguém foi em seu auxílio. Coração sozinho continuou nas suas caçadas, sem ajuda de ninguém. Começou a emagrecer, até que um dia morreu. Os outros continuaram cheios de saúde por não terem um coração sozinho, né? Então, observem ali que os nomes, né, coração com o pai é um substantivo composto, né? É uma única palavra se referindo a um único animal. Né? No caso, o leãozinho ali que se chamava coração com o pai. Né? Então, está separado entre hífens, né, constituindo aí um único nome, um único substantivo composto, para se referir, né, a um dos leões. Coração sozinho também está separado por hífen, né, e o anterior, coração com a mãe, também estava separado por hífen. Então, um substantivo composto constituindo um único nome, certo? Lógico que carregado de símbolo, né, carregado de uma simbologia que traz em si significados que é possível o leitor inferir, né, o que pode representar ali dentro dessa cultura,
Então, a gente tem aqui agora um teste para ver como que vocês estão compreendendo isso tudo. Olha lá, questão 1. E nesse conto, o que aprendemos? Escreva de 3 a 5 linhas sobre quais ensinamentos estão presentes nesse conto. Justifique sua resposta com elementos do texto. Né? Então, quais são os ensinamentos morais que estão aí nesse conto africano? Vocês vão não só localizar esses ensinamentos, né? Como vão também justificar trazendo aí elementos do texto, ok? Um tempo para essa atividade. Então, pessoal, a resposta aproximada, né? Mais ou menos isso aqui, olha, acertou quem mais ou menos escreveu isso, olha lá. Aprendemos que para que as pessoas vivam bem e felizes, precisam colaborar umas com as outras, ter união e solidariedade. Né? Então, é interessante, né, que esse ensinamento é presente ali, né, nesse conto africano, traz para a gente essa visão, né, que é muito da simbologia africana, né, que representa muito ali os valores, os princípios deles de convivência. Né? Então, para conviver bem, né, precisamos estar com os outros, né? Sendo solidários, ajudando, né? Porque se o outro que convive comigo não está bem, eu também não estou bem. Né? E no caso ali, o que aconteceu com o coração sozinho? Né? Ele não conseguiu viver isolado das interações sociais. Né? Então, as interações sociais, as relações humanas são muito importantes para que nós possamos continuar, né, sobrevivendo aí a todos os desafios que a vida nos impõe. Né? Então, é bem interessante aí o ensinamento moral constante neste conto africano. Mais um aqui para a gente se apropriar mais, né, das características da cultura africana. Os segredos da nossa casa. Certo dia, uma mulher estava na cozinha e, ao atiçar a fogueira, deixou cair cinza em cima do seu cão.
O cão queixou-se: "A senhora, por favor, não me queime." Ela ficou muito espantada. Um cão a falar? Até parecia mentira. Assustada, resolveu bater-lhe com o pau com que mexia a comida. Mas o pau também falou: "O cão não me fez mal. Não quero bater-lhe." A senhora já não sabia o que fazer e resolveu contar às vizinhas o que se tinha passado com o cão e o pau. Mas, quando ia sair de casa à porta, com um ar zangado, avisou-a: "Não saias daqui e pensa no que aconteceu. Os segredos da nossa casa não devem ser espalhados pelos vizinhos." A senhora percebeu o conselho da porta. Pensou que tudo começara porque tratara mal seu cão. Então, pediu-lhe que desculpa e repartiu o almoço com ele. Comentário: é fundamental sabermos conviver uns com os outros, assegurar o respeito. Então, a gente tem aqui também mais um conto africano carregado de misticismo, de elementos aí que transcendem o concreto real, que transcendem a possibilidade de serem reais na medida em que não só o cão começa a falar, na nossa tradição, pelo que conhecemos dos animais, a gente sabe que o papagaio fala, mas os demais animais, eles têm lá os aspectos linguísticos sonoros deles, que são bem limitados, mas não falam como o ser humano fala, com exceção do papagaio, que acaba aprendendo por repetição. Então, aqui a gente tem essa tradição aí, sendo narrada com elementos que acabam adquirindo vida. Então, a porta adquiriu vida, o pau com que ela mexia a comida adquiriu vida, e eles também trazendo ensinamentos, valores morais para a personagem aqui. Também esse conto foi extraído do Eu Conto, Tu Contas, Ele Conta, são histórias africanas, organizado por Aldônio Gomes, publicado em 1999, disponível no site aqui que vocês podem pesquisar, que tem vários contos africanos lá, bem interessantes, bem legais para a gente ler e aprender. Que cada vez que a gente lê um conto que traz um ensinamento moral, ético, um princípio de vida, a gente também aprende, não só nos tornamos aí leitores mais competentes, falantes mais competentes e escritores mais competentes da nossa língua portuguesa, mas também aprendemos aí os valores morais, outras formas de existir, outras formas de enxergar o mundo. Então fica a dica para vocês aí pesquisarem mais contos para leitura. Mais um aqui. O fim da amizade entre o corvo e o coelho. O corvo era muito amigo do coelho. Combinaram um dia que cada um deles transportasse o companheiro às costas, indo de povoação em povoação, para dar a conhecer às pessoas a amizade que os unia. O corvo começou a carregar o coelho. Andou com ele às costas pelas aldeias e a gente, quando o via, perguntava-lhe: "Ó corvo, que trazes tu aí?" "Trago um amigo meu que acaba de chegar de Namandisha. Passou assim com ele por muitas terras." Chegou depois a vez de ser o coelho a carregar com o corvo. Ao passar por uma aldeia, os moradores perguntaram-lhe: "Ó coelho, que trazes tu às costas?" "Ora, ora, trago penas, penugem e um grande bico", respondeu, a troçar o coelho. O corvo não gostou que o companheiro gozasse daquela maneira. Saltou logo para o chão e deixaram de ser amigos. E aí, pessoal, vamos para um quiz. Primeira questão. Analise a seguinte frase. O corvo começou a carregar o coelho. Andou com ele às costas pelas aldeias e a gente, quando o via, perguntava-lhe. Questão 1 agora. Esse "o", que está em negrito, se refere a, primeira alternativa, costas, B, gente, D, aldeias ou D, corvo? Tempo para responder?
Olha lá quem acertou, então marcou um X na letra D. Né? Esse o, que é um pronome referencial, é um pronome aqui que está substituindo uma palavra, né? Um substantivo que já foi mencionado anteriormente, ele substitui um personagem desse conto, se refere ao corvo. Na frase, o corvo começou a carregar o coelho, andou com ele às costas pelas aldeias e a gente, quando o via, perguntava-lhe. Né? Então perguntava a quem, né? E quando ouvia, esse o se refere a quem? Ao corvo, né? Já que a pergunta se dirige a ele. Então observem que nós temos dois elementos aqui de coesão referencial, né? Dois pronomes que cumprem a função aí de substituir outras palavras que já foram mencionadas no texto. Né? Tanto o lhe, né, perguntava a ele. Esse lhe se refere a quem também? Se refere ao corvo. Né? Então, para não repetir aqui corvo 3 vezes, foram utilizados os pronomes de coesão referencial. Né? O pronome o, para se referir ao corvo, e também o lhe, para se referir ao corvo. Então, nesse caso, não foi necessário utilizar 3 vezes a palavra corvo. Então, vocês percebem aí como que esses pronomes referenciais dão coesão ao texto. Né? Torna o texto, do ponto de vista da estética linguística, muito mais belo, né? Não precisa ficar repetindo palavras desnecessariamente. Por isso que são considerados, né, elementos de coesão referencial, né? Porque referencia algo que já foi mencionado. Mais um exercício para a gente fixar esses conceitos. Olha lá, analise a seguinte frase. O corvo começou a carregar o coelho, andou com ele às costas pelas aldeias e a gente, quando ouvia, perguntava-lhe. Esse lhe em negrito se refere a... Então essa já está muito fácil, né, pessoal? Meio que de bandeja para vocês, tá? Então um tempinho para responder.
então também, né, já estava muito fácil para vocês acertarem, se refere ao corvo, o pronome lie no final ali, certo? Vamos reler agora esse fragmento. Chegou depois a vez de ser o coelho a carregar com o corvo. Ao passar por uma aldeia, os moradores perguntaram-lhe: ó coelho, que trazes tu às costas? Ora, ora, trago penas, penugem e um grande bico, respondeu, a troçar o coelho. O corvo não gostou que o companheiro o gozasse daquela maneira. Saltou logo para o chão e deixaram de ser amigos. O que aconteceu para que o corvo e o coelho deixassem de ser amigos? Então, dentro do conhecimento de mundo extraverbal, né, além do que está no texto que vocês têm aí, né, o que desagradou ali? Qual foi o elemento que gerou o conflito? Tá? Um tempo para vocês responderem a mais essa questão. Então, olha lá, pessoal, a resposta aproximada seria, né, a gente escrever aí que o que aconteceu para que o corvo e o coelho deixassem de ser amigos. Ora, o desrespeito do coelho, pois não reconheceu o corvo como um amigo, né, como ele tinha feito, né, não demonstrou o mesmo afeto que o corvo teve com ele. Ao ser questionado, disse que trazia apenas algumas penas, penugem e um grande bico. Então, ele utilizou o recurso da metonímia, né? Reduziu ali o corvo a algumas partes do seu corpo. Então, ele disse, eu só trago penas, penugem e um grande bico, como se não fosse ali um animal, um amigo que estivesse nas costas dele, diferente do que fez o outro com ele. Então, no caso, ironia, essa forma de inferiorizar o outro, fez com que o outro
se sentisse ali minimizado, ridicularizado, enfim, né? Ficou magoado, foi o elemento gerador do clímax, né? Do conflito, do enredo aí nesse conto africano, certo? Então, espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês, né? Hoje nessa aula a gente viu aí as características dos contos africanos, né? Então vimos que os contos africanos eles têm ali alguns elementos míticos, né? Elementos que fogem o concreto real, né? São elementos ali lendários, que trazem o misticismo, que trazem ensinamentos morais, né? Ensinamentos que foram passados de geração para geração, né, e transformados aí em contos, em fábulas, né? Lembro que quando a gente tem a presença da fala dos animais em um conto narrativo, a gente tem que são fábulas, né? São gêneros específicos, né? Temos ali também momentos em que os objetos conversam entre eles, né, que são o que nós chamamos de personificação. Né? Personificação é uma estratégia, um recurso, uma figura de linguagem muito utilizada na literatura para produzir textos narrativos fictícios. Né? Fictícios por quê? Porque são situações que são extraídas do cotidiano, os ensinamentos da vida real, porém são transformadas em textos ficcionais. Né? E nesses textos ficcionais se utilizam muito a linguagem conotativa. Né? Não é a linguagem denotativa que tem o sentido real, né? Mas sim a linguagem figurada, a linguagem conotativa, porque as palavras, as situações, elas remetem ao leitor para fazer reflexões sobre assuntos que não são vivenciados no cotidiano real concreto. Né? Então tem que abrir ali o campo da imaginação, o imaginário, né? Adentrar ali no campo da ficção para poder interagir com os personagens, para poder compreender a intencionalidade do autor, do contista, da pessoa que elaborou, né, o enredo daquela história. Né? Então tudo tem uma intencionalidade, né, até os nomes dos personagens, a forma como os acontecimentos são narrados, tudo ali nada é por acaso. Né? A gente viu ali que tem também todos os elementos dos contos estão presentes nos contos africanos, né? Que são ali o cenário, o ambiente onde os fatos acontecem, né? Esses acontecimentos ocorrem em um determinado tempo, né? Então a dimensão temporal também está presente nos contos. O que mais? A gente viu que eles têm ali o clímax, que é o momento de maior emoção, maior tensão, ou o momento que desencadeia determinado conflito, né? Para que o leitor já fique ali pensando, nossa, o que vai acontecer agora? Né? Então a ideia é abrir um campo de imaginação para o leitor imaginar, para o leitor fazer inferências, tentar ali adivinhar o que vem na sequência. Né? E depois desse clímax a gente tem o desfecho, né? Nem sempre a gente sabe que os desfechos ficam ali explícitos para o leitor entender o que de fato aconteceu no final da história, né? Muitas vezes o desfecho fica em aberto, ficam lacunas, né, para o leitor preencher nas entrelinhas, né? Mas nesses contos que nós trouxemos hoje, a maioria deles, né, acho que todos tinham um desfecho explicitado, então o leitor não teve que ficar fazendo muita reflexão para tentar adivinhar o que acontece no final. Né? Até porque a intencionalidade maior da literatura africana nesses contos que nós vimos é trazer um ensinamento moral, né? Fazer com que as pessoas reflitam suas atitudes, né? No caso ali a perda de uma amizade, né? Enfim, trazer princípios e valores que são das tradições africanas, certo, pessoal? Também aprendemos o uso de pronomes oblíquos átonos e tônicos como elementos de coesão referencial. Né? Vocês aprenderam ali que o "o", por exemplo, substitui ali um substantivo, substitui um personagem mencionado anteriormente. Né? O "lhe" também é utilizado para substituir uma pessoa, um personagem. Ok? Então, agradeço, né, mais uma vez imensamente a participação de todos vocês. Né? E estão aqui as referências, né? E caso queiram ler mais contos, fica disponibilizado para vocês aí. Né? Gratidão por assistirem a mais essa teleaula e fiquem em casa.